Olá, tudo bem? Começamos mais um programa do Olhar Contemporâneo, um podcast produzido pela PUC Campinas, agora em vídeo para você. E hoje o nosso tema é um tema muito importante, episódio muito importante sobre carros elétricos. Tenho certeza que você aí de casa já está pensando se um dia vai comprar um ou se já comprou. Pode ter algumas dúvidas se realmente ele é econômico, se realmente vale a pena a longo prazo. E a gente vai discutir todas as questões de sustentabilidade e também a parte de engenharia, enfim, tudo que envolve o carro elétrico. Hoje, então, Márcia Nepomuceno, que está aqui comigo, e eu, Carlos Giacomelli, vamos abordar esse tema com dois especialistas, né, nessas duas áreas, tanto da engenharia quanto da sustentabilidade. Então, a gente vai falar aqui hoje com a professora Clara Martins, que é do curso de especialização em ESG, aqui da PUC Campinas, e também com o professor Vinícius Gabriel Segala Simeonato, que também nos pediu, mas eu esqueci, para chamar ele de Vinícius Simeonato, que é mais fácil, né, professor? Então, gente, já estão aqui com a gente para debater esse tema muito importante, para a gente saber como é que vai ser o futuro a partir de agora. Vale a pena já trocar esses carros? É melhor deixar mais para frente? É um momento que todo mundo está com essa dúvida. Então, gostaria de iniciar perguntando para o professor Vinícius, né? Em relação à diferença, né? Primeira coisa, há muita diferença mesmo do carro elétrico para o carro mecânico, 100% mecânico. As principais diferenças para as pessoas saberem, professor. Muito obrigado pela participação conosco. Que isso, prazer estar participando aqui com vocês. Tem várias diferenças, né? Dá para a gente colocar as diferenças em vários campos. Se a gente colocar no campo da usabilidade em si, para o usuário final, para o motorista, talvez ele sinta um pouco de diferença na questão principalmente do ruído, né, que o carro elétrico faz muito menos ruído, e na questão do torque, da potência ali que ele vai sentir, mas a dirigibilidade é muito parecida com um veículo normal que a gente está acostumado, né, tirando questão de troca de marcha, tal, que o veículo elétrico é mais refinado nesse sentido, vamos dizer assim, a tecnologia permite mais coisas. Mas se a gente for para o aspecto da engenharia, aí tem um monte de diferenças aqui que a gente vai destrinchando aos poucos, vamos dizer assim. Professora Clara, é um prazer também recebê-la aqui como professor Vinícius. Eu queria saber se a senhora já estudou esses carros e se a senhora acredita que realmente os carros são muito menos poluidores do que os que a gente tem hoje, movidos aí a diesel, gasolina, etanol. Tem uma grande diferença? Tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, tem diferença sim. Os carros elétricos, eles são menos poluentes, mas tem vários aspectos que precisam ser considerados nesse cálculo aí de emissão de poluentes de carros elétricos versus carros não elétricos, né? Então, a gente também pode ir destrinchando aí ao longo da conversa, mas basicamente, o que a gente observa, se a gente olhar só o uso do carro, o carro elétrico, ele não tem o poluente saindo do seu escapamento. Então, aquela fumaça que sai do carro, isso já é por si só uma diminuição de emissão de poluentes. Mas a gente precisa olhar também que matriz energética que esse carro tá utilizando para que ele possa se abastecer. Aqui no Brasil, a gente tem uma matriz bastante limpa, né, a partir de usinas hidrelétricas, usinas solares e eólicas. Então, isso contribui para que no Brasil isso, de fato, seja bastante relevante, né, essa diminuição de emissões pelos carros elétricos. Mas em outros países, em outras localidades onde você não tem uma matriz assim tão limpa, talvez não seja tão diferente assim. Mas, de maneira geral, ele sim é menos poluente do que um carro convencional. Tá. Menos barulhento. E né? menos Já barulhento. Gostei disso, que é fantástico, né? Às vezes eu tenho amigos que têm carro elétrico e é interessante porque às vezes a pessoa chega, você não escuta que a pessoa chegou e nem que a pessoa está saindo, né? Parece uma nave indo e voltando. Então ele é bem silencioso mesmo. Né? Aliás, pegando um embalo nessa pergunta, nessa questão do silêncio, né? Eu já vi algumas matérias, inclusive eu estava lendo uma hoje, falando dessa preocupação com a falta de ruído, né? Porque muitas vezes você está atravessando a rua e você não escuta o carro chegando e tem muitas pessoas preocupadas. Será que isso não pode aumentar, por exemplo, o índice de acidente, de atropelamento, enfim? Eu vi até um artigo uns tempos atrás, falando da possibilidade de incluir o barulho, um barulho diferente, para sinalizar para a pessoa que está atravessando a rua, por exemplo, saber que está vindo um carro, né? Professor, como é que é essa questão? Vocês que conhecem bem essa situação, né, da mecânica e tudo, realmente a falta de ruído também é uma preocupação? Às vezes sim.
essa questão de a pessoa que está ali na rua perceber que o carro está chegando, ela é de extrema importância, né? Então, assim, só que, por outro lado, o cliente final, ele já está comprando um veículo elétrico que não faz barulho. Então, ele tem uma dificuldade em aceitar que esse veículo vai começar a fazer barulho por causa de alguém que está do lado de fora, né? Mas, com o veículo elétrico também vem várias tecnologias, porque já que ele é elétrico, dá para colocar um monte de coisa eletrônica, dá para colocar sensor de frenagem, tal. Então, assim, se de um lado a gente não tem ruído, talvez a gente pode trabalhar com outras coisas silenciosas aí para aumentar a segurança do pedestre também, assim. Isso é importante, né, Márcio? Porque realmente já existem muitos atropelamentos, né? Porque às vezes as pessoas estão com fone, ainda mais hoje em dia, né? Com celular, né? Exato. Vamos falar um pouquinho também sobre a diferença de carro elétrico e o carro híbrido, né? Até pelo custo, né? Carro elétrico hoje está caro, né, gente? Vamos combinar que alguém tem carro elétrico aqui? Não? Então ainda não temos, né? Ainda está um pouco fora, assim, não acessível para tanta gente. O híbrido já tem um preço um pouquinho melhor, né? Assim, pouca coisa. Qual é a diferença desses dois sistemas, professor? Principalmente a bateria. O que é muito caro no veículo elétrico é a bateria. A bateria tem que ser grande, no caso do veículo elétrico, porque ela tem que acumular toda a energia que você vai utilizar ali para andar com o veículo, né? A gente faz uma continha que a gente chama de densidade energética. Então, você divide quanta energia tem ali por quantos quilos você está carregando. E se você comparar com combustível, assim uma covardia, porque o combustível com 30, 40 quilos de gasolina ali, você armazena a mesma coisa que você armazena com 400 quilos de bateria. Fora que a gasolina você vai consumindo, vai diminuindo a massa, a bateria não, né? Então, assim, e as baterias, elas são bem complicadas, porque elas têm que ter um gerenciamento térmico. Quando você usa a bateria, até no celular a gente sente, você está usando a bateria, ele dá uma esquentada, né? E a bateria do veículo elétrico, ela não pode passar de uma certa temperatura, que não é grande coisa. É algo dependendo da tecnologia, 40, 50, se for polímero ou se for lítio, dependendo, de 40 a 60 graus ela não pode passar. A gente já vive num país quente que bater 40 graus aqui também não é tão difícil. Então a bateria ela tem um sistema próprio de refrigeração também, isso tudo torna ela extremamente cara. Um veículo híbrido, por outro lado, tem vários tipos de híbrido, mas normalmente o veículo híbrido ele tem uma bateria de 30, 40 quilos. Né? Então uma bateria de um veículo híbrido hoje, dependendo da faixa, você está falando aí de uma bateria que pode custar de 17 até 50 mil, máximo. Uma bateria de um veículo elétrico de entrada é pelo menos 200 mil. Então, assim, essa é a grande diferença no preço em si, né? O veículo elétrico ele tem até um subsídiozinho do governo aí que estão tirando aos pouquinhos, mas a bateria é o grande gargalo. Para o custo não tem muito jeito. Como é essa questão da economia e dos veículos elétricos, professora, em outros países, né? A gente sabe que o Brasil está chegando agora com esses carros elétricos. Aliás, a gente não tem nenhuma fábrica ainda, né, Carlos, produzindo aqui. Tem lá alguns importados e tudo mais. Mas fora do Brasil, o que tem de mais avançado? Alemanha? Como é que... tem países como a Alemanha, como você mencionou, e alguns estados nos Estados Unidos, por exemplo, que já tem previsto a proibição de venda de carros movidos à base de combustão de petróleo a partir de 2035. Então, existe... Que é logo ali. Então, existe esse tempo para que as montadoras, as empresas relacionadas a esse mercado se preparem para esse novo modelo. Então, eu entendo que é uma tendência que vai cada vez se expandir mais para outros países, né? Até porque isso é uma agenda que está ligada à descarbonização da economia, né? Então, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, isso é uma meta global. E as empresas cada vez mais precisam se comprometer com essas metas. No Brasil, ainda de forma voluntária, mas muito brevemente isso também pode se tornar obrigatório, né? Então, é uma tendência que vem dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Então, eu acredito que com o tempo isso também vai se tornar uma realidade mais presente aqui. Agora, tem todos os desafios relacionados a isso, né? Aqui no Brasil, a gente tem um país aí de dimensões continentais. A gente sabe, a gente está num estado aqui em São Paulo que
a gente acaba conseguindo ter mais acesso a desenvolvimento tecnológico, mas em regiões mais distantes do Brasil é difícil você ter. Aqui já não é tão fácil encontrar postos de abastecimento para veículo elétrico, né? Então, onde abastecer? Acho que é um dos principais desafios aí para quem usa esse tipo de veículo. Então, imagine em lugares mais afastados. Então, isso também tem toda uma infraestrutura que precisa ser desenvolvida para que isso se torne uma realidade e o veículo elétrico ele possa ser, de fato, absorvido pela população e pelas empresas, pelos governos, inclusive com substituição de frota de ônibus para ônibus elétrico, né, que também é uma tendência em outros países, né, na Europa principalmente. Enfim, então, nos outros países isso tem um roadmap, né, um mapa do caminho aí desenhado para esse movimento. Isso. Só para pegar o gancho, desculpa, sobre ônibus, a gente tem aqui o Chile e a Colômbia, que já tem quase toda a frota de ônibus elétricos. Uhum. O que está faltando para o Brasil? O Brasil tem o quê? Talvez 100 ônibus elétricos, né? Menos que tem isso, bem né? pouco. Eu acho que falta justamente essa questão da infraestrutura, um dos pontos, né? Ter essa infraestrutura para abastecimento, falta recurso para investimento, né? Então tem todo um lobby aí também da indústria né, de fabricantes de veículos não elétricos, que é muito forte no Brasil. Então, isso também dificulta a entrada aí dessas tecnologias. E falta de subsídio mesmo, né? Então, assim, é caro fazer uma substituição de frota num país como o nosso. Então, precisa de subsídios do governo, parceria público-privada. Enfim, tem uma série de mecanismos que poderiam ajudar a gente a acelerar nesse processo. Deixa eu fazer um comentário a respeito. Então, que aí tá caindo bastante numa área que eu explorei bastante semestre passado. E no ano passado, como um todo. Eu tive um aluno de TCC, o Leonardo Soares, inclusive, um abraço pro Leonardo aí. Fez um TCC muito interessante fazendo justamente essa comparação, tanto em questão de eficiência quanto em questão de emissão de poluentes da cadeia toda, desde a produção do combustível até o consumo, no caso do veículo a combustão, e desde a produção de energia, distribuição até o consumo, no caso do veículo elétrico, né? E os resultados são bastante interessantes, porque você compara coisas, então assim, por exemplo, em termos de eficiência, legal, em termos de eficiência o veículo elétrico ele ganha em eficiência. Em termos de emissão de carbono, por exemplo, aí a gente já começa a ter algumas surpresas, né? Por quê? Primeiro que os dados que a gente tem da ANEEL são interessantíssimos, né? Tem dois tipos de perda quando a gente fala de eficiência. A gente tem perdas técnicas e perdas não técnicas, né? Então, você fala de perdas técnicas, é perda por efeito Joule na transmissão, dá em torno de 7%. Perdas não técnicas são perdas que não deveriam acontecer, mas acontecem, também conhecido como gato, né? E aí são 12%. Então, a gente tem muito mais perdas não técnicas do que técnicas. E aí, quando você coloca emissão de carbono aí nesse meio, o que acontece? A gente, aqui no Brasil, a gente tem uma realidade que talvez os Estados Unidos consiga chegar um pouco próximo, mas eu não acho que chegue nem próximo, que é a questão do etanol. Né? O etanol ele é maravilhoso nesse sentido, porque você pode ter um veículo híbrido. O veículo híbrido, um dos tipos é o tipo que a gente chama híbrido em série. Então, ele tem um motor a combustão, mas esse motor a combustão ele não alimenta as rodas diretamente. Ele só é um gerador, ele só vai alimentar uma bateria e um motor elétrico. Então, ele gira a rotação constante, o que torna ele muito mais eficiente do que qualquer outro tipo de motor que fica variando a rotação o tempo todo, que é o caso do motor do nosso veículo. E aí ele fica super eficiente. Emissão de NOx baixíssima, emissão de sulfitos quase nula, e a questão do carbono, o que é emitido depois a gente recupera no plantio de cana para poder produzir etanol de novo. Então, assim, por incrível que pareça, o veículo híbrido movido exclusivamente a etanol, e quando a gente pensa na matriz elétrica, a gente até tem usinas termoelétricas, mas elas são a gás natural, que também polui bem menos do que as usinas a carvão. Então, quando você coloca tudo isso na conta, na realidade do Brasil hoje, o veículo híbrido a etanol é mais barato, tão eficiente quanto o elétrico,
e menos poluente. A hora que você vai de ponta a ponta. Então é interessantíssimo. E que quando a gente olha, né, a gente fala do berço ao túmulo, né, e do berço ao berço, né, nos termos da economia circular, aí no caso do carro, né, a gente olha do poço à roda, né, então do poço do petróleo à roda do carro funcionando. Então, se a gente olhar só combustão com gasolina e diesel, de fato, a emissão é gigante. Mas o etanol tem isso, né? O etanol tem essa vantagem de, ao mesmo tempo que ele polui, ele também ajuda a capturar o gás carbônico na atmosfera por ser, né, uma plantação, enfim. Então, isso também é colocado como um ponto, né? E o etanol é uma coisa única praticamente no mundo, né, professor? Não sei se tem outros países que utilizam etanol como a gente. Eles produzem com milho, mas o volume é bem menor que o nosso. E é incrível, assim, né? Foi um super desenvolvimento tecnológico brasileiro, né? Que a gente precisa valorizar. Ontem eu fiquei sabendo que a China está investindo em produção de cana no Quênia. Nossa. Cana e soja. Bom, vai dar certo, né? Porque a cana exatamente. precisa de sol, né, gente? Exatamente. Vai dar certo, né? Então. E tudo que a China faz, né? Vamos combinar que também baseado em estudos, em graça, pesquisas, não é de graça, né? Aqui no Brasil também é uma coisa, né? Eu que já passei por vários ciclos, vários governos, e já vi o etanol ser o queridinho da nação, ser o vilão da nação, depende de quem está lá no governo e também dos empresários do setor, etc. e tal. A gente já viu de tudo e nunca entendi muito bem por que o país, em todas as gerações, não abraçou o etanol, vamos dizer assim, com 100%. Será que é uma impressão equivocada minha ou como é que vocês veem isso? Olha, eu não sei. Eu falo da minha experiência própria, assim, das empresas que eu já atuei. A gente, por exemplo, tinha uma política de só poder abastecer a frota com etanol. Era política corporativa. Então, mas assim, nas suas empresas que estão lá preocupadas com ESG, né? Exatamente. Então, eu em várias empresas, não, vamos na gasolina, porque rende mais, tem essa também, né? Aqui no Brasil, a gente tem várias coisas, além da cuca e do saci pererê, que são exclusivos nossos. E da jabuticaba, né? E da jabuticaba, obviamente. Também temos o carro flex, que é uma coisa brasileiríssima. Né? Mas assim, o bom é que o carro flex recuperou um pouco a questão do etanol, isso foi ótimo. Sim. Mas assim, recuperou o etanol para a gente poder dar aquela barateada na gasolina, jogar etanol na gasolina lá, poder rodar e tal. Mas assim, o etanol em si, ele sofreu alguns problemas na década de 80 por causa de todos os problemas econômicos que a gente passou. Eu era pequenininho, mas eu lembro de cenas pitorescas, assim, de inflação. Eu não era pequenininha, mas me lembro bem disso, professor. Pode falar, Carlos, você também não era pequenininho, não. Em 80 não tinha nascido, mas vamos devagar aí, ó. E aí depois teve o programa lá do Proálcool e tal, Sim. né? E, enfim, aí questões de mercado, o valor do álcool subiu muito, ficou comparado à gasolina, e aí teve crise de abastecimento. Né? Então, a pessoa que tinha carro a álcool só não conseguia abastecer. Fora a questão de você querer sair de casa no frio, você demorava uns 30 minutos para ligar o carro lá, um mãozão lá. Afogador, né? Afogador. Exato. Difícil. Perdi a hora da escola por causa disso, o carro não ligava. E hoje... Não fazia sentido de poluição, porque você ligava o carro e ficava lá um tempão gastando para poder pegar o carro, né? E hoje a gente tem tecnologias que, assim, você utiliza etanol no veículo, você não percebe, apesar dele ser flex, mas assim, no passado tinha o famoso tanquinho de gasolina, que você tinha que pôr lá uma gasolininha no tanquinho para dar partida. Hoje não, hoje você tem uma tecnologia que eles aquecem o duto que vai injetar o etanol no veículo. Então, a hora que vai injetar lá no motor, ele já está quentinho, já pega rápido, você não percebe. No frio pega também, no calor pega também, tá tudo certo. Então, assim, a gente tem tudo para usar o etanol, apesar das marcas do passado, da dificuldade que teve. E criou-se também, né, professor? Eu lembro de quando eu era criança, falavam... Tinha muita lenda, né? Não, estraga o motor, isso aí é porcaria. Popularmente, tinha umas lendas que rodavam que... Não sei quem que plantava a lenda, né? Mas as pessoas acabavam indo para gasolina porque tinham medo, né? Ah, vai que estraga meu carro, motor, não sei o quê. Então tinha tudo isso também, né? Tinha, mas hoje já... O que estraga o motor é economizar no posto, né? Você vai naquele posto... Meio duvidoso. Sem bandeira, né? Aí já fica meio assim. Acende a luz da injeção, já era. No caso do carro elétrico, deu a partida,
ele funciona? Ou a gente também ainda tem problemas? Não, você sabe que o carro elétrico, ele vem para quebrar paradigmas, né? Quer dizer, o carro elétrico, a partida dele é a mesma coisa que você acender uma lâmpada em casa. Você aperta um botão e não acontece nada, né? No caso da lâmpada, ela acende. Mas no carro elétrico não acontece nada. Você liga ele continua silencioso ali. Só acende alguma lampadinha no painel, mas está funcionando, está pronto para ser acelerado, né? Então ele não tem essa questão, inclusive é uma coisa que a gente vai, eu com certeza vou contar para meus netos que o motor, a combustão, ele não podia parar de funcionar. Aí meu neto vai falar assim, pô, mas como é que você fazia quando você parava no semáforo? Para não desligar o motor. Falo, não, a gente deixava ele lá funcionando. E aí, pra você parar para pensar, parece a maior estupidez, né? Você deixar o negócio queimando combustível por nada, porque não pode desligar. Exato. Né? E o elétrico não tem isso. Aliás, tem um dos modelos, acho que é da Jeep ou da Fiat, que tem uma bateria start-stop. Isso. E aquilo lá provocou, eles até tiraram agora, né, os novos modelos, porque aquilo provocou uma discussão. Quem que queria, na hora do parar no semáforo, o carro desligava, exatamente por, né, economia de combustível, etc e tal, e as pessoas não gostaram. Era um negócio, parecia que, não, o carro, eu vou desligar isso aqui porque eu não quero. Vou precisar sair, não vai funcionar. Vou precisar sair, não vai funcionar. Olha a cabeça aí, o marketing, né, gente? Aí vai colocar. Mas agora temos um outro desafio aqui, falando, né, de geração, dos anos 80. Nós estamos com uma geração que não quer saber de carro. Exatamente. Né? É verdade. Não tem carro, não quer dirigir, não quer tirar a carteira de habilitação. Eu até fui ver no Detran se a gente tinha dados sobre isso, e a gente tem dados sobre isso. Cada vez tem menos jovens tirando a carteira de habilitação e não quer dirigir. Saí um pouco aqui do carro híbrido, mas eu queria ouvir vocês dois para... O que vocês acham dessa geração aí que não quer saber de carro? Até porque vai na contramão, né, Márcia? Porque está surgindo um mercado novo de automóveis, mas vai vender para quem se o jovem não quer comprar, né? Então, como é que fica? Bom, vou dar minha opinião, tá, professor? Eu acho que tem uma questão de valores e prioridades, né, dessa nova geração, assim, acho que na minha geração e nas gerações anteriores tinha muito essa coisa do status, né, relacionado às posses e inclusive ao carro, né? E hoje eu acho que isso, a molecada não dá muito valor para isso, o que eu não acho que é ruim, tá? Muito pelo contrário, eu acho interessante. E hoje também a gente tem muito a economia de compartilhamento, né? Então é muito fácil você utilizar um aplicativo de carro para você se locomover. E tem um outro ponto também, que aí tá ligado aos países europeus, principalmente, que a gente estava falando anteriormente, que é outros tipos de meios de locomoção além do carro que são bem interessantes e que têm crescido muito, como, por exemplo, bicicleta elétrica, né? Então, além do transporte público em si, né, tem toda essa questão de bicicleta. Então, eu acho que são esses fatores que vai fazendo com que os jovens hoje não queiram tirar carteira de motorista. Eu tenho amigos, inclusive da minha idade, pessoas na família que não têm carteira de habilitação e que não têm carro e não querem ter mesmo. Eles preferem, quando precisa fazer uma viagem, alugam um carro, utiliza aplicativo no dia a dia. Isso, para quem mora nos centros urbanos, talvez faça sentido, né? Então... Tem a tal da carona, né? Também, carona aplicativo de carona. E aí, ao invés das pessoas terem 2 carros por família, 3 carros por família, tem um carro para, de repente, fazer alguma... É que você vai pôr na ponta do lápis, você tem o combustível que você gasta, o IPVA que você paga, o seguro que você paga, que é super caro. Né? A manutenção que você tem que fazer, troca de óleo, tudo que é com frequência, alta frequência, né? No fim, não sei se... E aí eu acho que isso também esbarra numa outra questão, num outro debate, que é de mobilidade urbana mesmo, né? Então, é bom que se tenha menos carro nas ruas, né? Então, as indústrias automotivas que lutem com essa nova realidade, porque de fato, assim, quanto mais carro tem, a gente vai para São Paulo, eu vou muito a São Paulo para reuniões, e você demora 2, 3 horas para fazer um deslocamento que num dia sem trânsito, num domingo, você faz em meia hora. Então, isso é uma coisa também que é bem crítica, né? E eu acho que a nova geração está bem antenada nesse sentido. No fim das contas, é engraçado, né? Acaba tocando em várias questões. Aí. A nossa, pelo menos a minha, eu sou
Eu sou um idoso de 87 preso num corpo de 37, às vezes. E aí, às vezes, então você fica com o negócio de não, preciso ter um carro, porque eu preciso chegar lá, preciso trabalhar a tal horário, não sei o quê. Ao mesmo tempo que eu falo assim pra minha esposa, eu falo, olha, primeiro luxo que eu vou fazer quando eu tiver um bom, assim, patrimônio é ter um motorista. Porque eu acho um desperdício de dirigir 2 horas por dia e não poder fazer nada nesse tempo. É verdade. Né? Outra coisa que me pega como engenheiro é o seguinte, não que eu seja uma pessoa leve, eu peso 150 quilos, mas o meu veículo pesa 1.200 e eu uso uma máquina de 1.200 quilos para transportar 150. Não parece muito eficiente em termos de engenharia, né? Então, assim, a gente fica realmente nesse dilema. Falou, pô, mas né? E a geração mais nova já enxergou isso. O valor marginal que o veículo tem para eles é transporte. Sim. Tanto é que carro tá virando serviço, né? Carro tá virando assinatura, aluguel, você chama um Uber, um táxi qualquer aí, uma empresa, e você se locomove normalmente. Então, assim, eu acho que essa é realmente a tendência, sabe? A solução da mobilidade urbana, talvez ela não é só a tecnologia, também ela é a forma como a gente usa a tecnologia. Né? Então, eu acho que realmente vai caminhar nesse sentido. E tomara que caminhe mesmo. Eu acho que é uma boa direção. Até porque além do status, né, antigamente você tinha a valorização do carro, né? Você comprava o carro para revender. Tinha gente que vivia disso, comprava, vendia e hoje em dia não, pelo contrário, né? Você Exatamente. compra, você já perde 20% só de sair com o carro da No concessionária, né? E fora todos os custos que você tem de pagar IPVA, seguro e tudo mais, né? Então, as pessoas acabam optando por usar esse recurso para fazer outras coisas, para viajar, para consumir de uma outra forma, né? Uma nova forma de consumo. Um custo que eu até vou botar na conta aqui agora, que é um custo meio oculto, mas que eu vou puxar a orelha de todas as montadoras, talvez, é o custo de garantia, né? Que a gente tem um custo de garantia e tá, nossa, comprei o carro, tem 5 anos de garantia. Mas ao momento que você ia trocar o óleo a R$200, agora você vai trocar a 1.000 na concessionária. Então, assim, Exatamente. porque senão você perde a garantia. Alguém tem que Exato. pagar essa conta, né? Exatamente. Exato. Então é um custo que tá aí, né? A gente também precisa botar na conta. Professores, a gente estava falando do ecossistema que cria esse carro elétrico, né? E andando pela cidade a gente nota, por exemplo, esse dia eu estava num supermercado, eu vi que tinha um ponto de carregamento ali, e tinha um carro carregando e um cara atrás olhando assim, quando esse cara vai sair para eu poder colocar o meu carro, né? Que só tinha um ponto. Demora, é isso? Então, eu creio que há um tempo de horas para carregar ali. Só que aí o que acontece? Você cria toda uma rotina diferente da pessoa que tem o carro elétrico para poder ter o carro elétrico. Ah, eu tenho o carro elétrico, legal, poxa, eu vou ajudar, tudo, mas espera aí, preciso de 3 horas para carregar no meio do dia. Onde que eu vou fazer isso? Vou ter que ir no supermercado, vou ter que ir no shopping. Então eu queria abordar isso com vocês. Esse ecossistema que exige o carro elétrico, né? De ter o lugar para carregar fácil, de ser rápido, enfim, da facilidade mesmo do dia a dia. Isso depende de quem? Das empresas que produzem o carro elétrico, que vão ter que correr atrás para dar esse suporte, dos próprios shoppings, enfim, que podem oferecer esse serviço, porque, como vocês disseram, a indústria, né, do combustível e tudo mais, não tem muito interesse que isso vá à frente, pelo jeito, né? Então, quem que vai dar essa resposta para quem comprar o carro elétrico? É um entrave que se enfrenta? Como que vocês veem essa situação? Bom, eu acho que esse é um dos entraves do carro elétrico, né? Os pontos de abastecimento. Agora, uma coisa que eu vejo, eu acho que falando de responsabilidade, né? Acho que é um pouco de cada um. Acho que tem uma coisa de governo, de incentivar, de estimular e propor parcerias para desenvolver essa infraestrutura e as próprias empresas privadas que têm interesse também de comercializar seus carros, né? E por exemplo, um shopping, né? Os shoppings aqui de Campinas têm as vagas para né? Você pode carregar. eu tenho um amigo que ele tem um carro elétrico e ele fala que ele marca café com o cliente no shopping, porque daí enquanto ele está fazendo reunião, ele fica carregando o carro dele. Mas tem uma coisa também que eu vejo bastante, é as pessoas que possuem carro elétrico terem a sua autogeração distribuída nas suas casas. Então, você coloca os painéis solares na sua casa, você produz a sua própria energia, isso alimenta a sua casa e também o carro, carrega o carro, né? Então, isso também eu vejo que pode ser uma tendência. E tem vários lançamentos imobiliários que já fazem onde o atrativo também é isso, né? Exato. Varanda gourmet, dormitório, etc. E
vaga para carro elétrico, exatamente, né? Com carregamento. Então, a gente vê vários anúncios assim. Aí eu tô falando de observação mesmo. Eu não sei, professor, se tem algum dado que fale sobre essa questão da geração distribuída, mas eu tenho visto que as pessoas que optam por carro elétrico acabam colocando também painel solar nas suas casas, né? Enfim. Assim, quando a gente vai para essa questão do carregamento, tem um monte de coisas para abordar, um monte de coisas legais. Por exemplo, se você vai para a realidade do Japão, no Japão tem muita gente que tem carro elétrico já, né? Tem muita gente que também nem tem carro, né? O Japão está muito na frente. Mas o que acontece? Lá como aqui, eles têm o problema de horário de pico de consumo de energia, então a CPFL cobra do japonês lá também uma bandeira vermelha, a mesma coisa, né? E aí o que eles fazem? Eles têm então uma estação de carga em casa para carregar o carro. Só que quando chega no horário de pico, a estação funciona ao contrário. Então o carro alimenta a casa. A hora que o japonês está com o carrinho lá, tem um pouco de bateria sobrando, não consome energia da rede, consome do carro, alimenta a casa. As casas são bem compactas lá, tudo. Bem pequenininho. Beleza, bem pequenininho. E aí a hora que passou o horário de pico, inverte e aí você abastece o carro de novo. Tem lá tantas horas lá que o japonesinho vai dormir e vai abastecer o carro dele, né? Então isso daí é uma realidade interessante. No nosso caso aqui, a gente tem que se adaptar e eu acho que a gente tem que se adaptar muito. Por quê? Talvez, imagino eu, que se todo mundo hoje trocasse de carro, então todo mundo vai ter um carro elétrico. Vende a gasolina aí, joga fora, compra elétrico. O que vai acontecer? O nosso pico de demanda de energia provavelmente vai andar para frente. Porque todo mundo vai chegar às 7, 8 horas em casa e vai pôr o carro para carregar. Vão voltar os apagões, hein? E Pelo aí, amor de Deus. Para passar a madrugada carregando. Para passar a madrugada carregando. E aí você imagina assim, para uma cidade isso já é complexo. Mas você imagina para um condomínio. Eu moro num condomínio que deve ter umas 250 vagas de carro, condomínio de prédio. Todos os carros carregando ao mesmo tempo. O condomínio não tem rede para isso. Aí vai ter que mudar a rede elétrica. Fora que nenhuma vaga tem tomada. Então todas as vagas vão ter que ter o carregador, não sei o que. Sei lá como é que vai ser esse gerenciamento, se vai ter armazenamento de energia para ajudar ali, tal. Então assim, a nossa realidade, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser vista com cautela, né? A questão da geração distribuída, eu acho ótima. Inclusive, eu achei uma bobagem o governo querer taxar geração distribuída, porque, na verdade, o usuário está ajudando o país, né? Ele está gerando por conta. Está desafogando o sistema, né? Desafogando o sistema, tá? Não só ele diminui na geração, como ele diminui também o custo de distribuição, porque ele vai consumir. Não precisa mandar aquela energia longe, gastar um monte de energia só para mandar longe. Então, isso daí seria muito interessante para quem consegue ter em casa, né? E o custo para você abastecer um veículo elétrico hoje, o tanque de um veículo elétrico, em reais, ninharia perto do custo de você abastecer com gasolina. O meu carro hoje, R$240 para abastecer com gasolina. Com eletricidade, esse custo cai para R$5, R$6. Puxa. Né? E se você consegue ter sua própria geração de energia, então... Aí zero. Menos ainda, né? Quase não se faz. Aí vira o custo de um celular para carregar. Exatamente. Mas acho que a gente está longe ainda disso, né? Olha, eu acho. Todos esses entraves. De forma massificada, com certeza, né? E são algumas pessoas que conseguem ter acesso a essa realidade. Tem uma perspectiva de baixar esse preço? Porque, por exemplo, o professor citou a questão do valor, do preço de uma bateria, né? Como é que faz para... Tem como baratear isso? Porque o carro é muito caro ainda, o carro elétrico. Existe margem para esse preço chegar, por exemplo, numa base de um carro mecânico? Ou isso é impossível pela configuração do carro, por exemplo? Eu vou te dar duas opiniões contraditórias, então. Eu acho que sim, existe, eu acho que não vai chegar. Por quê? Primeiro, por causa da questão de... É o seguinte, para você baixar o preço da bateria, você precisa de tecnologia. E a gente vem desenvolvendo tecnologia para baterias há muito tempo. Se vocês lembrarem, há 25 anos atrás, você precisava de quase uma maleta para carregar o celular. Eu lembro do dia que meu pai comprou uma bateria nova pro celular dele, que aí o celular passava a caber no bolso. Porque antes não cabia, que a bateria era um negócio. Então, assim... E a gente vem diminuindo bateria, aumentando a eficiência das coisas e tudo mais.
Mais ainda, a bateria do veículo elétrico, ela é uma bateria de grande porte, diferente, e estão sendo desenvolvidas novas tecnologias. Então, por exemplo, está se adotando hoje, ou está se estudando pelo menos, mas me parece bem provável que aconteça a adoção do uso de baterias de sódio, né? E sódio é legal, por quê? Porque sódio é muito abundante, né? Se você vai no mar, tem sódio pra caramba lá, metade do sal que tem no mar é sódio, né? A outra metade é cloro. E o que acontece? As baterias que a gente utiliza hoje, elas precisam de elementos do tipo lítio, do tipo cobalto, que além de causar um baita impacto ambiental para serem extraídos, ainda são raros e são caros. Então, no momento que você passa para uma bateria de sódio, que é menos eficiente, você despenca o preço. E aí você precisa de mais tecnologia para torná-la com uma eficiência, deixar ela com uma eficiência próxima ali da bateria que a gente tem. Então, por isso que eu acho, até lá a gente ainda vai ter que desenvolver tecnologia e conhecendo o mercado, é a mesma coisa que dinheiro. Dinheiro quando perde valor não volta, não tem jeito. Vai ser a mesma coisa, o carro vai subir de preço, subiu de preço por causa elétrico, não acho que vai cair, mesmo porque a nova geração também não quer ter carro. Então, assim, vai ser outro tipo de bem de consumo. Mas que tem margem para diminuir, tem. Hoje a Tesla, por exemplo, inclusive eu tenho um amigo que está lá nos Estados Unidos, ele trabalha no desenvolvimento de controle de tração e estabilidade para vários veículos. Ali não é uma montadora específica, é um prestador de serviço, mas um dos que ele está trabalhando é o Cybertruck, da Tesla. E o Cybertruck, ele tem 2 motores, ele tem um motor a indução e um motor com ímã permanente. São 2 motores porque, dependendo do regime de operação, um é mais eficiente ou o outro. Recentemente, o que a Tesla fez? Tirou o motor de ímã permanente, deixou só o motor de indução. Por quê? O motor de ímã permanente tem que usar neodímio. Neodímio é um dos minerais das terras raras, né? Então, caro pra caramba. Por outro lado, o motor de indução ele é menos eficiente. Só que aí você trabalha na engenharia para você melhorar a eficiência e baratear. Então, é sempre nesse caminho. Às vezes você vai para uma tecnologia um pouco pior e melhora ela em função do custo. Vamos voltar a falar um pouco agora sobre meio ambiente, né? Em novembro desse ano a gente tem o G20, né? No Rio de Janeiro. Acha que este tema pode ser um dos temas desse grande encontro sobre sustentabilidade, meio ambiente, professor? Bom, um dos temas que com certeza vai ser falado é o desenvolvimento sustentável, e aí inclui as questões ambientais, sociais e de governança das empresas, né? A reunião do G20 ele tem 3 temas principais para esse ano que o Brasil está presidindo, que é inclusão social e combate à pobreza e à fome, desenvolvimento sustentável e a reorganização institucional global, né, frente a esses cenários todos de conflitos que a gente tem acontecendo em vários países. Então, a pauta do desenvolvimento sustentável, que aí entra na questão ambiental, pode trazer a questão dos subsídios para desenvolvimento de tecnologias que vão descarbonizar a economia. O carro elétrico, o veículo elétrico entra nessa seara. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade nas mãos, né, de liderar esse encontro e no ano que vem liderar a COP, né, sediar a COP, que é a conferência da ONU que discute desenvolvimento sustentável, que vai acontecer em Belém em 2025. Então a gente tem 2 grandes encontros de governos acontecendo no Brasil esse ano e o ano que vem. Então, assim, a expectativa para esse ano, em relação ao G20, para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, é que sejam traçados caminhos. A Agenda do G20, ela não determina, né? Não cria documentos que determinam que os países tenham que fazer alguma coisa, mas eles dão orientações, né? Então, a gente espera que eles criem esse caminho para investimento em novas tecnologias menos intensivas em carbono, incluindo veículos elétricos, mas não só, né? Muito mais do que isso. E a gente espera também que isso possa trazer trazer mais investimentos para o Brasil para essa agenda, né? A gente tem aí um grande ativo que são as nossas florestas, né? Que estão todos de olho. A gente tem o agronegócio que, queira ou não, ele também está envolvido nessa pauta do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem muitos ativos aí ambientais importantes para liderar esse tema.
Então, acho que é uma super oportunidade para o Brasil. Vamos ver no que vai dar, né? Tem vários eventos acontecendo, né, paralelos até o encontro que acontece em novembro. Até o momento, assim, a gente não tem grandes determinações, mas a expectativa é para que até novembro a gente consiga ter alguns posicionamentos importantes em relação a isso. Eu já pegando essa carona nesse papo de futuro, Márcia, eu gostaria de fazer um exercício de futurologia aqui com os Vamos professores. ler as mãos, é isso? Vamos ler as mãos aqui. Vamos ler as mãos. E minha pergunta vai para os dois, é a mesma pergunta, só com faces diferentes. A gente está no início ainda dessa questão do carro elétrico, pelo menos aqui no Brasil, né? E muito se fala, por exemplo, você pega o carro mecânico, passa de várias mãos, o cara tem o carro há 40 anos, tá ali velho, mas está funcionando, está rodando legal. E muito se tem dúvidas sobre a bateria. Poxa, quanto que vai durar meu carro elétrico? Vai durar 10 anos? E depois? Vai ser descartável? Vai ser renovável? Consigo trocar? Vale a pena trocar? Então, para a professora, cara, eu queria saber, socialmente, né, como é que vocês já veem esse carro no futuro? Já se fala disso, de como que vai ser esse descarte, o reaproveitamento? E saber do professor, na parte da mecânica, né? A durabilidade, se a pessoa que compra, ela já pode ter uma segurança que o carro vai durar bastante, que ela pode revender um dia ou vai morrer na mão dela. Como é que é esse futuro do carro elétrico? Casou com o carro, lembra disso? Casou com o carro. A gente tinha essa, casou com o carro, ninguém quer, né? Exatamente. O Monzão era assim. Bom, eu acho que do tempo útil da bateria, o professor consegue falar melhor, mas eu acho que o que eu posso dizer, assim, do ponto de vista da sustentabilidade, desse olhar mais social para a questão, eu acho que tem uma mudança de comportamento das pessoas se preocuparem em consumir produtos, e aí incluir veículos elétricos, mas todos os outros produtos que a gente encontra no supermercado, inclusive, né, essa preocupação com um consumo mais consciente e que olhe para como que aquele produto está sendo feito, né, em toda a sua cadeia. Então, os próprios consumidores têm olhado para isso. Então, eu acho que é uma tendência que vem para ficar. Por outro lado, tem essa questão também da mobilidade urbana, que eu acho que as pessoas tendem a ir mais para outras formas de locomoção do que o carro em si, apesar de no Brasil ainda isso ser forte. Enfim, então acho que é um pouco esse o cenário assim, que eu vejo de futuro. Eu acho que tem muito espaço para o veículo elétrico crescer por conta dessa mudança de percepção de consumo da população, né? E tem todos os desafios envolvidos em relação a isso. Mas, enfim, do tempo útil da bateria eu deixo com o professor. Vamos lá. Essa é mais difícil de responder. Né? Porque... É futurologia, a gente vai tentar. Por isso, né? É por isso que eu nem me atrevi, tá? Aqui a gente precisaria de uns aninhos de teste aí para saber exatamente, né? Mas a gente tem tido vários casos aí, tem tido casos até de veículo pegando fogo e tal, tudo mais. Não dá para saber por quê, não dá para saber se foi um erro de projeto ou se o cidadão quis botar um negócio numa tomada qualquer ali e achou que ia dar certo. A gente nunca sabe, né? Estamos no Brasil. Então a criatividade aqui é enorme, né? Mas assim, vamos lá. O veículo elétrico, ele tem um negócio que é bem interessante em termos de engenharia, que é o seguinte: manutenção de motor. Na engenharia existe um lema muito antigo que diz o seguinte: quanto menos partes móveis, melhor, né? Um motor a combustão normal, 4 cilindros aí, ou 3, né, vai ter suas 300, 400 peças móveis lá dentro girando. O motor elétrico tem uma, que é o rotor. O resto fica parado. Então, assim, manutenção muito simples. Não tem troca de óleo. Fluido de freio até tem, porque tem um sistema de frenagem também. Mas, assim, fluido de freio é um negócio que dura pra caramba e tem frenagem regenerativa, que ajuda também. Então, basicamente, você vai ter que calibrar pneu, carregar o carro, trocar pneu, ver a suspensão a cada seus 100 mil quilômetros, se até lá a suspensão também já não for magnética. Então, assim, em termos de manutenção, o veículo elétrico ele é bem mais fácil nesse sentido do que o veículo a combustão. O que também nos traz um problema, porque hoje a gente já tem uma cadeia de autopeças prontinha para atender um monte de veículo a combustão. E isso daí vai morrer. É um monte de gente que vai ser realocada. Então isso é difícil de resolver. Com relação à bateria em si,
É que eu fiquei rodeando, vou ter que falar da bateria. Tem que falar. A bateria é o seguinte, a questão do carro elétrico é interessante porque você consegue ter algo ali, um projeto bem mais modularizado. Então, a bateria é algo separado do carro, né? Já tem muitos fabricantes pensando em troca-se a bateria. Você não precisa vender o carro e comprar outro, você troca a bateria, né? E até lá espera-se que o custo da bateria seja atrativo a ponto de trocar a bateria ser melhor do que comprar um carro novo, porque o restante, o motor elétrico dificilmente vai dar problema, a parte elétrica também dificilmente vai dar problema. Fazendo as manutenções ali, aquele negócio tem um monte de circuito que controla a tensão, controla a corrente, controla tudo, então dificilmente aquilo vai dar problema, só se realmente for projeto ou mau uso, né? Aí não tem muito jeito. Agora, de novo, a gente sempre fica encalhado na questão do preço da bateria, né? Se o preço compensar, troca-se, se não, por exemplo, uma outra tecnologia que se fala muito é a célula de hidrogênio, né? Veículo a hidrogênio a gente tem dois tipos. Tem o tipo que queima hidrogênio como um motor a combustão, então igualzinho um motor a combustão, só que você injeta hidrogênio ali e queima. E tem o veículo que tem a célula de hidrogênio. Então você tem 2 tanques ali, você tem um tanque de oxigênio, um tanque de hidrogênio, alguns trabalham só com tanque de hidrogênio, e aí você promove a reação química entre o hidrogênio e o oxigênio. Quando você forma a água, aquilo ali provoca uma diferença de potencial que gera energia elétrica. E aí o carro é elétrico também. Só que em vez de ter uma bateria grande, ele tem uma bateria pequena, porque invariavelmente ele precisa, senão eu não consigo fazer frenagem regenerativa, por exemplo. Mas ainda assim, também depende. A célula de hidrogênio, por exemplo, é algo que se troca, né? Ela tem uma usabilidade, se troca. Inclusive tem alguns projetos andando na Unicamp a respeito, o pessoal está fazendo gêmeas digitais aí para fazer um monitoramento da célula de hidrogênio, para entender como é que vai ser o desgaste dela, em quanto tempo eu preciso fazer a manutenção, a troca e tudo mais. Então, assim, sem querer me aprofundar mais em detalhes assim, mas é preço e tecnologia, não tem jeito. Até lá a gente vai ter que esperar algumas coisas acontecerem aí. Vamos ter que ir jogando na sorte, mas se você que vai comprar um logo, você já joga na sorte. Não, ali eu adorei. Ele falou que dá pouca manutenção e tal. Essa é a parte boa. Tem um defeito que é o seguinte, né? Um sonho de consumo é ouvir o ronco da Ferrari. Uhum. Se a gente tiver uma Ferrari elétrica, como é que a gente faz? Esquece o ronco da Ferrari. Esquece o ronco da Ferrari, né? Não vai mas dar aí certo, tem uma né? contrapartida excelente. Porque por mais que o ronco não seja legal, a aceleração é umas 2 vezes maior. Aí compensa. Maior ainda. O veículo elétrico tem uma aceleração bem legal. Mas eu não sou da geração Z, que não quer carro, mas eu tô nessa também. Cada vez com menos carro, vamos usar outros meios de transporte, né? Eu adoro trem, né? Se tivesse um trem para lá e para cá, acho que vocês não se lembram, mas eu ainda peguei o trem que a gente tinha na estação, que é a Estação Cultura aqui em Campinas, era uma estação de trem. Então eu vinha de Jundiaí, onde eu morava na época, e vinha para cá para trabalhar ou para faculdade e vice-versa. E adorava aquilo. Então eu sou dessa geração mais antiga, mas que gosta de, pudesse não andar de carro, andaria. Melhor disso. E um trem com preço acessível também, né? De Não preferência. Ah, sim, de preferência, né? Aí ônibus e tal, né? Esse assunto para economia, né? Um outro programa sobre economia e, né? Como conseguir economizar nas coisas. Exatamente. Bom, eu gostaria de saber de vocês, então, se vocês têm alguma dica, né, para quem quer se aprofundar no tema, tanto da sustentabilidade relacionada a essa questão da energia, quanto quem quer saber mais essa parte mecânica dos carros. Então, fiquem à vontade. Gostaria de começar com a professora Clara, se tiver. Bom, eu acho que dicas. da parte de sustentabilidade, a dica que eu dou é para as pessoas acompanharem as discussões que estão sendo feitas aí, que o tempo todo está aparecendo nos noticiários. Isso diz respeito a todos nós, né? A gente está num momento que a gente é bombardeado por notícias relacionadas às questões de sustentabilidade e muita coisa boa acho que tá para vir por aí. Tem muito investimento chegando no Brasil para desenvolver novas tecnologias. Então, a minha dica é que as pessoas ouçam sobre isso e leiam sobre isso e se informem para conseguir acompanhar essas evoluções aí de consumo também. Para orientar o seu consumo. Né, e consuma menos, e consumam melhor, né? Com mais consciência. Também.
Eu acho que a professora foi cirúrgica na questão das fontes aí. A minha recomendação também é que se pesquise muitas fontes e varie as fontes, porque tem muita gente falando muita coisa legal, ao mesmo tempo que tem muita gente falando muita bobagem também. Esses dias eu peguei, quem tá na internet sabe, esses dias tinha um dos empresários aí que estão trazendo veículo elétrico pro Brasil, ele tava fazendo um tour lá, que se faz nos podcasts, e falando muita coisa interessante da China, dos carros elétricos, como funciona. E uma hora começaram a discutir lá sobre carro voador. E o carro voador, tal, não sei o quê. E aí esse cidadão começou a falar um caminhão de besteira ali, assim, que ele não acertou nem a densidade do ar. Então, assim, ele falou que o ar é 7 gramas por metro cúbico, é 1,2 kg por metro cúbico. Então, assim, variem as fontes, pesquisem bem, porque tem muita gente falando coisa bacana, mas tem muita gente que parece que tá falando coisa legal, mas não tá. E não tá, né? Não tá. Bom, tá bom, a gente vai encerrar, mas agora eu quero saber, não vou deixar passar, né? Chegou a hora. Carro voador, não, vai ter que me dar aí um spoiler. Mais futurista. Quero saber mais futurologia. Mais futurologia. Que já aparecia nos Jetsons, né? Eu assisti, tá eu vendo? assisti. Exato, né? A geração Z não vai entender essa referência aí no podcast. Criou uma necessidade na gente que a gente não consegue Blade surpreender. Runner também, procurem no YouTube, um filme fantástico. Né, que falava que em 2000 a gente já tá voando, né? Exato. A gente já passamos fácil dos anos 2000 e nada. Mas a Embraer tá desenvolvendo, né? Um carro voador. A Embraer tá desenvolvendo e aí vai envolver outras tantas questões, né? Porque a gente tem rota aérea, o veículo voador aí no caso, ele vai voltar a fazer barulho, né? Porque tem hélice e tudo mais, então tem um monte de questões aí que não acho que seja para agora ainda. Bom, quem sabe, até o final do ano a gente faz um programa sobre carros voadores, né? Exatamente. Seria muito bom, eu tô esperando muito por isso, Márcia, porque na verdade voar pro trabalho ia ser melhor, não precisava passar mais na rodovia, aquele trânsito. Vamos ficar longe da estrada, né? Nossa senhora, porque é difícil, né? Sabe que hoje eu tava vindo pensando nisso, que a gente tinha um podcast, né? E às vezes passam uns carros, agora já tem um monte rodando, né? Então você não escuta mais os carros te ultrapassando, né? Você só passa ali, né? Eu falei, poxa, só precisava levantar um pouquinho, o barulho já não tem, né? Isso é muito bom. Quem sabe, né? Quem sabe, falta Quem pouco. viver verá, né? Quem viver verá. Tá ótimo. Bom, a gente queria agradecer muito os professores pela presença, agradecer a você que está nos acompanhando e lembrar que o Olhar Contemporâneo está disponível no YouTube, da PUC Campinas, também no Spotify e também no setor de podcasts do site da PUC Campinas. Então, PUC Campinas, puc-campinas.edu.br/podcast, lá você pode acessar todos os episódios e confere lá que tem muita coisa legal, muitos assuntos legais. Obrigado pela sua participação, obrigado a todos que estão aqui com a gente. A gente volta no próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau.